Glória ao nome de Jesus. Irmão, eu vim aqui dizer algo, isso não pode passar em branco, porque as coisas de Deus, tudo que Deus mostra, Deus nunca vai confundir a mente de uma pessoa, Deus nunca vai mostrar algo para a pessoa que está em dúvida. Deus não é um Deus de confusão. A palavra diz que Deus é um Deus de amor, porém é um Deus que age pela minha e tua vida. Deus é um Deus onisciente, um Deus onipresente, mas eu não venho falar nada sobre isso, porque nós sabemos que a glória, a honra, a majestade é dada ao Senhor. O Senhor tem todo o poder na terra. Não há ninguém que possa escapar da mão dele, operando ele. Mas tem pessoas que se inclinam para as coisas terrenas, tem pessoas que se inclinam para o mal, tem pessoas que se inclinam para a vontade dele próprio ou dela própria. A gente não pode fazer nada, né, irmão? Se a gente for atento e ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do nosso Deus, então vai ser bem sucedido. Se não for, irmão, o que Deus vê lá na frente, a pessoa não consegue enxergar. E muitas pessoas param para dar ouvido não à voz de Deus e quer ouvir a voz do homem, ou a voz, a vontade dele, ou a vontade dela, o coração do homem enganoso. Aí eu preguei numa igreja, eu ministrei, preguei, fui convidado, fui preguei. Só que antes, irmão, antes da pessoa tentar fazer qualquer coisa comigo, ou ficar planejando qualquer coisa, Deus já me revelou há muito tempo, Deus já me mostrou há muito tempo. Eu via isso no mundo espiritual, pessoas tentando, faz isso, tipo, ensinando a pessoa a fazer como fosse eu pregar para atuar no culto, entendeu? Tentando, me envergonhar, sabe? Me dá a oportunidade de pregar e chega outra pessoa que está na frente, direciona até mim e diz assim, ó, isso aconteceu. Então não estou mentindo, né? Chega até mim e diz, ó irmão, você quer pregar hoje? Eu falei, não, ela me deu a oportunidade de me pregar, essa pessoa me chamou para pregar, né? Mas se não for, tudo bem, irmão, eu vou para casa. Ela, não, tudo bem. Eu preguei, falei do amor de Jesus. Aí quando eu saí antes, eu já tinha visto as pessoas, uma coisa a pessoa tem que ter reverência no culto, irmão. Nós não estamos cultuando a homens. Nós não vai para dentro de uma igreja, com culto de uma igreja, cultuar pessoas. Não, a pessoa tem que ter reverência na presença de Deus. Quando eu falo aqui, quando eu uso a palavra de Deus e estou aqui pregando, já não é eu mais. Eu mesmo me transformo. Tem vezes que nem eu entendo mesmo. Nem eu próprio falo a minha pessoa. O apóstolo Paulo dizia que ele não falava por palavra persuasiva vindo da parte dele, mas o que era dado pelo Espírito de Deus. Então, tem pessoas que estão perdendo a reverência com Deus, porque Deus não é que nem o homem, irmão. O homem é traspaceiro, o homem é enganador, o homem mente, o homem queixa dos próprios deixos. É assim, irmão. A gente vê que pessoas aí se desviam do caminho. O homem fala algo hoje, amanhã ele mente. O homem fala algo hoje, amanhã ele não procede do que ele falou. Então a Bíblia diz, seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, irmão, estava pregando nessa igreja. E quando eu ministrei de pregar nessa igreja, eu fui para lá de fora. Apertei a mão da mulher, a mulher me cumprimentou, uma moça, dizendo, ó, ora por mim, meu filho se chama para a cara dela. A gente percebe, né? A gente percebe quando é de Deus e quando a pessoa está sendo irônico com a mente, entendeu? Aí tudo bem, vim para casa, dormi, acordei, tive essa visão, Deus me mostrava essa visão, mas através de uma visão que uma pessoa pediu. Então, irmão, caiu, voltou novamente. Então, irmão, não adianta, caiu várias vezes aqui, mas eu vou pregar e vou falar o que Deus mandou. Não adianta tentar parar, senão eu gravo de novo, jogo no outro celular, busco outros. Mas eu vou falar o que Deus mandou. E o que está no meu coração não é um desabafo, não precisa desabafar, não. A palavra de Deus, irmão. Então eu ministrei, preguei, aí a moça me pegou na minha mão e disse, ora por Moisés. Eu olhei para a cara dela, a gente percebe a ironia, sabe, irmão? Ora por Moisés, eu, tá bom, tudo bem, cheguei em casa, dormi, tive essa visão de Moisés. Qual a visão de Moisés é essa? Só que antes disso, a gente percebe, o coração da gente sente, entendeu? Quando a pessoa está agindo de má fé com nós, ou está agindo de ironia conosco. Deus é um Deus quando revela, Deus é nítido, irmão. Nada, Deus vai te mostrar nada. Vamos mudar esse fundo aqui.
Mas Deus nunca é um Deus de te mostrar algo e te deixar confuso. Deus nunca vai te mostrar nada e te deixar você com a mente, será que foi Deus? Não, quando for Deus, Deus vai te mostrar no quebrantamento de espírito, irmão. Qual é esse quebrantamento de espírito? Deus não vai deixar dúvida nenhuma no seu coração. Você vai sentir paz, você vai sentir vontade de chorar, você vai sentir que é algo tão espiritual quando é Deus que está falando, que você vai perceber que é o próprio Deus. O Senhor tem isso. Ah, não quer dizer que o Senhor me mostrou, não quer dizer que o Senhor não te mostrou, irmão. É igual eu já falei, dá uma olhadinha aí no YouTube, no meu nome é Gerislan Farias, você vai ver lá eu explicando sobre os dons, sobre isso que as pessoas estão agindo. Deus me mostrava antes. Eu não vou dizer o nome de uma pessoa aqui que é bem conhecida, é uma pessoa que Deus usa bastante essa pessoa. Deus mostrava essa pessoa me mostrando algo que eu estou vendo isso, as pessoas atuando. Eu não estou falando isso para me gloriar, eu não estou nem falando o nome da pessoa aqui para dizer, ah não, ele está tentando se gloriar por uma pessoa que já tem nome porque Deus deu nome para ele. Então eu não estou dizendo isso para me gloriar, não. Quando eu me gloriar, eu glorio no Senhor. Deus já tinha me mostrado ele, eu conversando com ele assim, não nem vou explicar, mas eu vou te explicar algo aqui. Tem pessoas que têm o dom de revelação, tem pessoas que têm o dom, também isso é um dom. Deus me dá esse dom e eu uso para Deus falar com outras pessoas. Deus mostra isso para Deus, mostra isso. Eu pedi para Deus mostrar. Agora eu querer, vamos supor, Deus me mostra, faz isso aqui, Deus faz através da minha vida. Só que Deus vai operar de um jeito que vai mostrar para você que não é Deus. Aliás, é Deus, mas que não é Ele que está te mostrando. Ele está te mostrando por causa da pessoa que está pedindo. Você está entendendo? Agora serve para que isso aí? Você tem que ignorar? Não tem que ignorar não, irmão. Deus só faz sinais na terra quem Deus for com ele. Quem Deus não for, não tem como fazer sinais se Deus não for, irmão. Mas tem coisa que é de Deus e aquilo que não é de Deus e aquilo que é a pessoa pedindo sinal, entendeu? Vamos supor, Deus me mostra lá, pinta a unha aqui de, vamos supor, cor de café, igual um exemplo que Deus mostrou. Deus me mostrou, a pessoa me mostrando, sabe? Aí eu olhei e observei, tudo bem. Entendeu? E depois eu vi de um jeito que a pessoa estava agindo comigo. Deus estava usando uma pessoa do outro lado da televisão e eu e Deus no coração, eu dizendo para Deus. E essa pessoa levanta o celular, Deus vai te mostrar às 3 horas. Sabe que eu não estou brincando, não gosto de brincar com o Espírito Santo. Aí essa pessoa levantou o celular, eu na verdade, né? E ela falou, Deus falou que às 3 horas da madrugada, Deus vai falar contigo, vai te dar um sinal. E 3 horas da madrugada que entra uma pessoa para tentar me confundir. Pode isso? Pode isso a pessoa ficar monitorando a vida do outro, outras pessoas entrando em contato para tentar confundir os servos de Deus? Apesar que Deus já tinha falado comigo que ia ter pessoas que iam tentar me confundir. E é o que está acontecendo, irmão. Então eu fui para a igreja, eu preguei, depois ficou essa pessoa dizendo, ora por Moisés. Moisés, tudo bem, Moisés, ela falou de novo, eu falei, tudo bem. Fui para casa, no outro dia Deus me deu uma visão, me levou até um quarto de uma pessoa, e eu sei que não era Deus, meu irmão. Eu sei que era o anjo do Senhor que tinha me levado lá. E de repente o anjo me pergunta, olha para mim e me pergunta, aliás, mostrou outra pessoa, mostrando a unha e o pé, eu falei, eu nem quero ver. Aí o anjo perguntou para mim e eu disse assim, não, eu quero ver tal fulano, quero ver tal pessoa. Aí o anjo foi e me levou. E quando me levou no quarto dessa pessoa, eu vi deitada, só que eu via falando em língua, sabe, irmão? Mas não era língua, era uma língua diferente do que eu tinha ouvido aqui, de pessoas falar, sabe? E eu falei, oxe, que língua é essa? Fiquei parado, sabe? Aí de repente acordou e eu conversando com essa pessoa, e depois eu vi uma voz, não era a voz de Deus, né? Coloca a mão no peito, eu coloquei, e depois quando eu tirei, eu já fui logo, aí eu já fui usado por Deus, já é diferente, já fui no meu, já saí daquele modo espiritual e já entrei no meu consciente, sabe? Aí eu já coloquei a mão, já fui repreendendo, falei, Deus, coloca a mão, acordei.
Com certeza essa pessoa pediu para Deus de uma forma que quando fosse colocar algo, me despertar. É coisa espiritual, irmão. Só entende quem é espiritual e essa pessoa já está me entendendo o que eu estou falando. Não estou falando por parar, para que a pessoa não entenda, não, e só para o servo de Deus entenda. Eu estou falando para você que você entenda. As coisas de Deus é nítida. As coisas de Deus não é confuso. Deus não vai deixar você confuso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus que nunca vai te confundir. Não quer dizer que a pessoa não foi usada por foi usada, mas foi o anjo que me levou lá. A vontade da pessoa é uma, a vontade de Deus é outra, entendeu? Então essa pessoa queria desfazer algo e me levando até lá e deitada e coloca a mão no peito. Eu acordei, sabe? Despertei, não queria acordar, porque eu comecei a orar com fervor, sabe? Pedindo para Deus arrancar do coração a mágoa, o rancor, e foi na hora que acordei. Aí voltei novamente, aí eu estava aqui e eu vi essa língua, falando essa língua, né? Não essa língua aqui dos anjos aqui, mas é uma língua diferente. Eu prestava atenção e perguntei a Deus que língua era aquela. Aí fiquei sem entender. Aí, quando eu saio aqui fora, no portão, e sento ali um pouquinho ali fora, aí eu tô vendo uma irmã do lado, cristã, falando, tipo, imitando essa língua que a mulher tava falando. Não era igual, não era, imitação, barata. Pirataria, sabe? Ela começou a falar, aí eu observei, sabe? Aí eu fiquei parado, eu até gravei, mandei aqui no estúdio, no story, mandei aqui, ela falando essa língua, dizendo, o meu marido é rico, não sei o que, ele é muito rico, $1 milhão, ela tava falando, né? Eu falei, não, peraí, esse espírito não é espírito de Deus não, amigo. E ela louvando e falando aquele negócio. Por isso que a gente tem que fazer prova, irmão. Se o espírito vem de Deus, se vem do homem, se vem carnal, se vem de Deus, há de se cumprir. Se Deus falar algo e não cumpriu, não é de Deus, irmão. Não era Deus que estava falando. Agora é diferente. Deus pode dizer assim para uma pessoa, ó, tal dia a pessoa vai acontecer isso com uma pessoa, se a pessoa não se converter, se a pessoa não se converter, se a pessoa não voltar para o caminho do Senhor, acontece. Agora se a pessoa voltar e não aconteceu, aí tem pessoa que fala assim, falou tal coisa e não aconteceu, porque Deus cortou o laço, essa pessoa foi avisada e foi temente à voz de Deus, e Deus cortou o laço. Então eu sentado ali na porta, eu tô vendo falando, não, tipo, e mexer o quê? Eu até gravei, tipo, brincando com as coisas de Deus, eu olhei assim e falei, meu Deus, que é isso? Te repreendi, sabe? É sangue de Jesus, tem poder. No outro dia eu fui pedir a Deus, por que ela estava imitando a pessoa? Quem é que está entrando em contato com ela? Ou será que é a mesma coisa que está acontecendo aqui? É câmera que está filmando, pegando essa pessoa de noite dormindo, falando isso? Mas foi diferente porque, sabe? Porque uma coisa vai se casando com a outra, irmão. Vai se, ó. Como é que eu chego na igreja e a pessoa diz, ora por Moisés, e depois eu tenho uma visão sobre isso? Essa pessoa que está colocando no meio disso, sabe? Essa pastora. E é isso que eu já falei para ela. Deus não ia me mostrar algo, eu estou falando algo de Deus, irmão. Não estou brincando com os dons espirituais, não. Deus não ia me mostrar algo, entendeu? Igual Deus me mostrou, sendo que era permissão para Deus me mostrar para que essa pessoa se despertasse, entendeu? Deus não ia mostrar uma macumbeira caindo, uma endemoniada, entendeu? E Deus, a macumbeira me mostrava a unha dessa pessoa, a cor de café, entendeu? Ela pintou a unha de cor de café. E a macumbeira, quando olhava para mim, caía endemoniado, manifestava, essas bolinhas brancas que ficava branca, manifestava, eu repreendia, sabe? Quando ela olhava para mim, eu olhei para ela e falei, em nome de Jesus, cai por terra, Satanás do inferno, eu te conheço. Falei, olha para mim agora, quando ele já manifestou, entendeu? Aí eu acordei, fiquei pensando, aí quando eu saí aqui fora, eu tô vendo a irmã imitando essa mesma pastora, falando desse jeito. E não sei o que, conversando tipo uma... Falei, não, o Espírito de Deus não é isso não, Senhor. Me mostra, Senhor, fala comigo. Deitei, orei, clamei ao Senhor, para Deus me mostrar, Deus me mostrou. Lançando uma audição. Eu falei, não estou dizendo a pastora, estou dizendo ela. Deus não me mostrou a pastora sobre isso. Mas eu vi uma língua que ela estava falando, só que a daqui estava imitando, sabe? A vizinha aqui estava imitando, eu sentado aí fora. E ela falou, eu até mandei aqui no story, vou recuperar esse áudio novamente para te mostrar. Ela estava brincando de Deus, vai brincando, e tem que tomar cuidado com o mundo espiritual. Há um espírito de loucura rodando ela, e ela não está percebendo, ela está brincando com o mundo espiritual, e o diabo
O diabo não brinca, irmão, de ser diabo. Tem crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser matar, roubar. O diabo tem uma intenção só. Caiu e voltou novamente. O diabo tem uma intenção só: matar, roubar e destruir. Só isso. Ele não tem bom. O diabo não prova ninguém. O diabo só tem uma intenção: destruir a vida da pessoa. Então, a pessoa tem que tomar cuidado. Então, ela estava revelando, tipo, algo, a me amaldiçoando, lançando palavras, entendeu? Por trás do mundo espiritual. Eu falei, meu Deus do céu, eu repreendi, falei, sangue de Jesus tem poder. Me cobre com teu sangue, Jesus. Entendeu? Então as pessoas estão pegando, igual eu mesmo estava falando, não, sabe de onde, Jesus? Eu não vou mais, tipo, pegar essas pessoas como seja meu inimigo. Não é meu inimigo, sabe? Tá nas suas mãos, faz a obra. Principalmente os que estão aí investindo aí pesado aí com câmeras de alta linha. Sabe que eu falo isso? Porque quando eu tava na roça, irmão, eu vi, tipo, eu tava conversando com uma pessoa, a câmera fez isso, ó, a gente tava tirando foto, sabe? Depois eu fui aqui na igreja, numa igreja que eu fui congregar, eu passando na porta, eu vi tipo um fio de alta tensão fazer zzz, zzz. Aí depois eu fui perguntar e eu tive a direção de Deus, eu já sei o que é, irmão. Deus me mostrou quem é essa pessoa, entendeu? É uma pastora. E Deus me mostrava, entendeu? Então, depois eu vi tipo uma luz apagando. Apagando. E esses dias eu tava aqui em casa, Deus me dá uma visão, essa luz dessa pessoa, tipo, parecia que aparecia uma tela assim e apagava. Então eu já expliquei para essa pessoa tomar cuidado com o mundo espiritual. Tomar cuidado com o mundo espiritual real, irmão. E quem já passou pelo mundo espiritual sabe. Eu falo porque eu conheço os espíritos, não estou falando por ironia, para dizer que eu conheço o mundo espiritual. Não é grande, é grande coisa assim, irmão. O Senhor falou que os mistérios ocultos, as coisas ocultas só é revelado por dele, irmão. Que conhece o mundo espiritual, não conhece, vai brincar, aí vê a pessoa cair endemoniada, aí acha que a pessoa está fazendo um teatro, e não é um teatro, a pessoa está caindo endemoniada, está caindo com legião de demônio. Aí a pessoa não entende porque a pessoa segura, sabe? Aquele movimento que a pessoa segura quando está endemoniada, que ela segura, prende a mão aqui, ela amarra a vida da pessoa, amarra o coração da pessoa. Por isso que as pessoas muitas vezes não vêm, a pessoa não entende algo de espiritual, que vai, quando um pastor, esse pastor até fala assim, me dá a alma dela, aí a pessoa acha que, tá conversando com o demônio. Não é conversando não, irmão. É realidade mesmo, é a verdade mesmo. Ele está falando aqui, o diabo soltar na mão dele, que quando solta na mão dele, entrega para Deus, irmão. Mas mesmo assim, aconteceu algo comigo aí, que ele fez comigo, mas amém, irmão. A luta não é, ele nem não é para nada, irmão. Vou desligar e vou... Aqui é uma benção, já caiu um bocado de vez. Vou ter que gravar agora, ficar com esse celular aqui. Então tem pessoas desse jeito, irmão. Pessoas não procuram mexer com outras pessoas, não procuram mexer com quem? O servo de Deus, com quem está pregando a palavra de Deus. Eu estou falando do amor de Cristo. Eu estou dando uma direção para pessoas que estão necessitando, pessoas que estão sendo confundidas, irmão. Tem pessoas no mundo do reino de Cristo que tentam confundir a pessoa. Você já viu isso, irmão? Pessoas do reino de Cristo tentando confundir o outro servo de Deus, usando o dom que Deus deu. Tem, irmão. Você acha que não? O que está fazendo comigo? Tentando me confundir. Deus mostrava. E tem pessoas que fazem isso porque eu tive uma visão de uma árvore caída. E quando eu chegava perto de algumas pessoas, virava de um peixe virava uma pimenta. Por causa de quê? A pessoa está sendo fermentada. Quando eu chego de pé, as pessoas já fermentaram pessoas comigo. E quem está perdendo é a pessoa, o reino de Cristo. Porque o reino de Cristo não se constitui em palavra, não. O reino de Cristo é real. O inferno é real. O diabo não brinca de ser diabo, enquanto o crente quer brincar com outro crente, ficar usando o dom. Esse dia aconteceu algo comigo aqui no usatório, sabe, irmão? Eu sei o que é, mas eu falei, olha, Senhor, você está querendo me envergonhar agora? O Senhor não faz isso. Aí eu falei, já sei o que é, vou tirar da mão dessa pessoa. Porque tem pessoas desse jeito, irmão. Às vezes a gente confia num irmão, em outras pessoas, e acaba de não confiar em Deus. Como você perde a confiança de Deus? Quando você para de obedecer a voz do Senhor, quando você ouve homens e esquece de ouvir a voz do Senhor, quando você coloca algo
na mão de outras pessoas, e essa pessoa, depois que você colocar na mão dela, essa pessoa pode mudar de opinião, essa pessoa pode te ver como não via antes. Então, se não estiver dentro da palavra, o mundo espiritual não é brincadeira. E se o diabo estiver atingindo, é só Jesus para trabalhar. Então tem coisas que a gente aprendemos no mundo espiritual. Então eu vi, sentei lá fora, tô vendo essa pessoa falando, quase imitando. Não era aí na mesma coisa, né? A língua que nós falamos dos anjos vem da parte dela, tá imitando ali, falando alguma coisa. E não sei o que, brincando. Eu falei, meu Deus do céu. Mais tarde ela vai lá cantar, louvar ao Senhor, e ela tá fazendo isso. Aí chega ali na porta, dá aqueles gritos, não sei o que. Não é proibido, irmão. Eu amo demais. Eu sou apaixonado por crente doido como eu, crente que ama Jesus, que glorifica mesmo, irmão. Grita, glória a Deus, mas a pessoa ficar fazendo por brincadeira, pra tipo tentar, passando como igual ela ficou fazendo, eu achei, parei e falei, meu Deus do céu, por que ela tá fazendo isso? Quando eu vi ver, ela tava lançando palavras de maldição. Ou que estava por trás dela estava lançando, mas eu via ela, que aquilo era uma palavra de maldição. Eu falei, meu Deus do céu, vou até apresentar a minha oração, entendeu? Quando eu conversei com ela, ela ficou braba ainda, quando eu falei pra ela assim, ó, eu vi o animal dela comendo cocô que ele mesmo come, o cachorro. E eu falei, oxe. Eu fui falar pra ela, não, tá bom, você tá tudo bem? Eu falei, não, tô ótimo. Mas eu via que ela estava lançando palavras de maldição. Então, o servo de Deus não pode fazer isso. Não pode ficar dentro da igreja e depois torcendo para a morte de um cristão, até por um afastado do caminho de Deus. Não, a intenção nossa é a mesma de Jesus. E qual é a intenção de Jesus? Salvar aqueles que estão perdidos, pregar o evangelho para toda criatura, irmão. Esse é o evangelho do reino de Cristo. Jesus, ele não cochila em dois pensamentos, e ele vai voltar, breve ele vai voltar, irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena ser massacrado por muito, como tem pessoas aí que não quer dar ouvido à voz do Senhor, irmão. Mas quem deu crédito à palavra do Senhor? A Natanael diz, pode vir uma coisa boa de lá, só percebeu que era o Cristo que falava com ele, depois numa revelação de Cristo diz, ó Natanael, eu vejo que você é um israelita, que não há dolo, e também vi você lá na figueira. Aí ele fala, eu vejo que tu é profeta. Então, irmão, tem pessoas que só veem que a gente é profeta, homem de Deus, quando vê uma revelação da parte de Cristo. Deus não revela nada a ninguém, Deus não usa nada a ninguém, ninguém faz sinais se Deus não for com ele. Só que as pessoas estão usando o dom espiritualmente aí e vão pagar por isso, para tentando confundir o servo de Deus. Vão pagar, irmão. E eu fiz algo aí, mas eu fui pedir perdão à pessoa, eu fui pacífico, irmão. Agora, se a pessoa está usando esse critério aí, usando outras pessoas, inflamando, eu tava na libertação, eu escrevi lá, me desculpa, meu irmão, eu vou usar o dom, aquilo que Deus colocou na minha mão, entendeu? Eu fui humilde, pedi falar para ele, não podia fazer igual os outros, faz aí. Não falava nada, ficava quieto, entendeu? Ele estava na área de libertação, e ali, mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus não ia permitir tal coisa que eu fiz ali por nada não, porque tem homem que se enche no seu ego. Acho que Deus usa da maneira que quer, da forma que quer. Deus usa. Agora uma coisa é a pessoa reconhecer. Igual eu falei, eu fui lá e no algo espiritual eu usei o dom sobre a vida dele. Eu acho que deu uma confundidinha na mente dele, só que ele guardou isso, entendeu? Então não é isso, irmão. E eu fui depois pedir perdão para ele. Me desculpa, meu irmão. Pedi perdão. Só que aí tá inflamando outras pessoas e as pessoas estão fazendo comigo. Mas eu já quebrei, já falei com o Senhor, não quero que me mostre isso, Senhor. Se for algo para tentar me confundir, não me mostra isso. E outra, a pessoa vai acertar com Deus, irmão. Uma coisa é igual eu te expliquei sobre os dons espirituais. Eu te expliquei sobre os dons espirituais. Algo quando é Deus e quando é a pessoa que pede para Deus. Tá aí, irmão. Tá onde isso? Na Bíblia Sagrada. É dom, é Deus que dá. Ninguém faz sinal se Deus não fazer. E essa pessoa eu vi tentando me amaldiçoar, falando, imitando a pastora, tentando me amaldiçoar. Eu vi que uma coisa vai se encaixando com a outra. A mulher fala de Moisés lá e quando eu vou ver, eu tenho o anjo me leva e diz,
coloca a mão no peito. Aí eu coloquei, depois eu acordei, despertei, eu falei, oxe, já sei o que é, as pessoas estão agindo, quer agir de má fé comigo, e além de tudo, o Senhor sabe de tudo, irmão. Nada passa despercebido ao Senhor. A palavra de Deus é a mesma, o Deus que usa um jovem, uma criança, pessoas de idade, é o mesmo Deus, irmão. A gente tem que pregar o evangelho, usar o dom para edificar outras pessoas, não para abater a pessoa, para tentar confundir a pessoa, porque isso aí, irmão, nós vamos ser cobrados naquele grande dia. Muitos foram dados e muitos vão ser cobrados, entendeu? Muitos vão ser cobrados naquele dia, quando o Senhor voltar, quando vir para a grande seara, para o cefeiro. Não tem para onde esconder, irmão. Então o Senhor vai voltar. E eu vim falar isso aqui porque isso não pode acontecer mais. A pessoa ficar tentando me amaldiçoar. O servo de Deus não foi chamado para amaldiçoar. Quem sabe você também está na sua mente, o que é de Deus, o que Deus te mostrar. Quando é Deus que for te mostrar, for o anjo ou for a pessoa que pediu de Deus, tenha certeza, Deus não vai trazer nunca confusão para a tua mente, e as coisas de Deus é nítido. E quando Deus te mostrar algo, é porque é Deus que está te mostrando algo. Quando for a pessoa que está te mostrando, você vai ver que é o anjo. A voz de Deus, não é diferente de tudo que você já ouviu. Quem já ouviu a voz de Deus sabe. Deus é manso. Deus vai trazer algo que ninguém traz aqui na terra. Vai ter um refrigério sobre a tua alma, um quebrantamento. Você vai chorar, vai sentir a presença de Deus quando for Deus que está te mostrando. Agora, quando for a pessoa, é diferente. Você vai acordar, vai ficar meio em dúvida, vai ficar pensando. Deus está usando a pessoa? Deus está usando, irmão. Deus permite? Deus permite. Por causa do dom que Deus tem que entregar, mas as pessoas vão pagar. Está tentando te confundir, está tentando brincar com o dom. O dom não é para isso. O dom é para ser usado para a obra de Deus. E como usa o dom na obra de Deus? Aquilo deixa Deus falar contigo. Ou então mesmo, você vai ver outras pessoas com o mesmo dom e vai ativar na sua vida. Você vai ver que vai entender. Não, esse dom é para isso, entendeu? E esse dom que Deus tem, tipo, de revelar, tipo, usar a minha vida para usar com outras pessoas, igual eu mesmo falo, quando eu falo, mostra um inferno para essa pessoa, para ver se essa pessoa desperta, porque essa pessoa está achando que ela está indo para o céu e está indo para as trevas, entendeu? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Mas em todas as vezes você fala isso? Não, tem vezes que eu vejo uma pessoa que é ímpia, fala, Deus mostra um inferno para ela, para que ela venha para o Senhor. Entendeu? Deus usa dessa forma. Deus mostra, eu faço, Deus me mostra dessa maneira. E eu falo dessa maneira com Deus. Mostra o Senhor da tua parte, Senhor. Eu não explico detalhes. Agora, quando eu dou detalhes, só o Senhor me mostra tal coisa, assim, assim, dá, mostra a pessoa. E a pessoa do outro lado de lá, que sabe discernir as coisas, ela vai entender. Quando é de Deus, vai saber que as coisas de Deus é nítido. Agora, quando não é Deus, é o anjo do Senhor. É a pessoa que pediu para dar um sinal, é a pessoa que fez alguma coisa. Então a melhor coisa é ouvir da parte do Senhor. A melhor coisa é você ter o dom de discernimento de espírito. Se é Deus, se vem do homem, e Deus também envia anjos também para fazer sinais. Entendeu? Glória a Deus. Então quando eu vi essa pessoa fazendo isso, ela estava me amaldiçoando. É igual a pessoa estava aqui, eu vi aqui tipo um cara surfando e um tubarão rasgando perto do cara surfando. E Deus me mostrou. Entendeu? O que era aquilo. A obra de Deus é nítida, irmão. As coisas de Deus é nítida. As pessoas tentam confundir Deus, quer confundir nós. Aí a pessoa acha assim, não sei o que, ele faz tanta coisa que não sei o que, explica. Aí a pessoa nem me conhece, nunca parou para conversar comigo, nem ouviu da parte do Senhor o que é de Deus, nem parou para ouvir o que o Senhor falou, nem parou para ouvir